Olá, amados, bom dia. Eu quero deixar para vocês uma reflexão. É para nós pensarmos mesmo e colocarmos em prática alguma coisa que Deus tem nos ensinado. Querido, nós estamos vivendo uns tempos difíceis, todo mundo sabe disso, não tem novidade nisso aí. Na verdade, as pessoas estão falando, pastor, nós estamos em crise, o país está em crise. Queridos, não importa lá fora. O importante é a sua família. Como está a sua família? Nós sabemos que realmente as coisas não estão fáceis. Se nós dissermos que não estaríamos mentindo. Mas nós estamos em Cristo e nós temos que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e que andam segundo a tua vontade. A nossa família é prioridade nesse mundo de hoje. E eu quero trazer para nós então algumas coisas que são áreas de risco no nosso relacionamento. Nós temos que ter cuidado, vigiar e muito esta área de risco. A primeira área de risco que eu quero trazer para nós é uma reflexão muito séria sobre sexo no casamento. Existem muitas pessoas que estão passando por crises, não só financeira, mas crises de intimidade, crises de falta de carinho, de atenção dos seus esposos. A Bíblia nos diz que nosso leito deve ser sem mácula, sem mancha, sem nada. E nós estamos vivendo uns dias em que os casais estão usando o sexo como moeda de troca. Parece que é um favorecimento, né? Parece que é a lei da compensação, né? Se você fizer isso, olha, não, isso não existe no casamento, querido. Sexo é algo de Deus, é algo divino para o homem e a mulher desfrutarem maravilhosamente deste momento ímpar que o Senhor já preparou desde o Éden para Adão e Eva. Cuidado para você não transformar o sexo numa moeda de troca. Cuidado para você não sentir prazer apenas na carne. Sexo é muito mais, envolve alma, envolve espírito, envolve dedicação total ao marido e mulher. A Bíblia diz que o nosso leito não pode ter mácula, não pode ter mancha, que nós não podemos nos privar. Eu não posso privar a minha esposa e nem ela me privar. Paulo diz, a não ser por salvo, por mútuo consentimento, por tempo determinado, para que nós não sejamos tentados. Pense bem nisso. A vida sexual ativa pode afastar, a vida sexual saudável pode afastar uma vida sexual marido e mulher alegre, feliz, realizado, pode afastar o casamento do abismo. Muito cuidado com essa área. Esta é a primeira área que eu quero trazer. A segunda área que eu quero falar para vocês é a área de finanças. Também tem arrebentado famílias, não é verdade? Quantos casais endividados, quantas pessoas aí usando o dinheiro do idoso fazendo financiamentos para livrar filhos, filhas, netos de dívidas absurdas que são feitas por irresponsabilidade. Cresce no Brasil o número de idosos que estão devendo e muito. Quando recebe o seu salário, a sua pensão, praticamente não tem mais nada, porque está tudo investido em pessoas irresponsáveis, gastando mais do que ganha. A palavra de Deus claramente nos diz em Lucas, no capítulo 14, versículo 28 e 29, qual dentre vós que antes de construir uma torre não se assenta e planeja para que depois, quando começar e não terminar, que não vire motivo de chacota? Olha como é que é a preocupação de Deus conosco, porque nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Nós não podemos ficar devendo aqui, devendo ali, começar alguma coisa e deixar pela metade. Você acha que ninguém observa? Muita gente observa e muita gente comenta. Olha lá, fulano de tal diz que é de Deus, que é servo, que é isso, que é aquilo, e não sabe administrar e não tem nada. A Bíblia diz que nós estamos muitas vezes não tendo nada porque nós estamos investindo em saco furado. Saco furado não tem retorno. Muito cuidado, querido, porque finanças têm desestabilizado, arrebentado casamentos. A Bíblia nos diz uma passagem maravilhosa em Mateus 25, do 14 ao 27, que fala sobre um homem que ia para uma terra longínqua, mas ele pegou uns talentos e deu 5 para um, deu 2 para outro, deu 1 para outro. E lendo essa passagem, eu aprendi que dinheiro serve para 4 coisas. Pode guardar no teu coração. Dinheiro serve para administrar. Dinheiro serve para devolver. Dinheiro serve para investir. E por último, prosperar. Entenda uma coisa. Administrar, devolver, investir e prosperar. Mas pastor, administrar o quê? A Bíblia diz que nós somos despenseiros do Senhor.
Tudo que vier à nossa mão nós temos que administrar. Não é administrar 90, não é administrar 10, é administrar 100. Porque se ela só devolve no mínimo 10 quem administrou 100, eu não tenho como tirar. Interessante que nós temos pânico, nós temos receio de uma Excelsa encostar um carro na beira da nossa casa e no nosso relógio e cortar a energia. Nós temos receio da Cezan e no nosso relógio cortar a nossa água. Nós temos receio de TV a cabo, cortar. Nós temos receio de internet, nós temos receio de um monte de coisa. Mas nós não temos receio do Senhor. Nós estamos roubando do Senhor. Será que nós estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor? E aí você pergunta, meu Deus, meu dinheiro não dá, meu dinheiro é uma miséria. Presta atenção, salário miserável é para quem é miserável. Salário digno para quem é digno. Se o seu salário, você profetiza sobre ele que ele é uma miséria e não dá para nada, realmente nunca dará nada. Porque com certeza os gafanhotos já estão soltos nas suas finanças, você nem está percebendo. Mas também nós temos que entender que é para administrar isso aí. Segundo, devolver. Tudo que vier à tua mão, honra o teu Deus com as tuas primícias. Primícias, querido, no mínimo 10% que é o dízimo. Ninguém está preso aqui a 10%, não. Você é livre para ofertar e para dizimar aquilo que Deus colocar no seu coração. Mas você tem que devolver. E devolver aquilo que andar com alegria. Quando você for ofertar, que oferte com alegria. Porque Deus nos dá a semente para semear. E nós estamos semeando em solo fértil. E aí também você fala assim, mas meu Deus, investir em quê? Meu querido, você precisa investir primeiro no reino de Deus. Depois você precisa investir na tua família. Paulo diz que aquele que não cuida dos seus familiares é pior do que o infiel. Pensa bem, se o infiel, Paulo já disse que não é bom, nós então que não investimos na nossa família, somos piores do que infiel. Não prive seus familiares por causa da sua péssima administração. Não prive os seus familiares por causa da sua irresponsabilidade financeira. Cuide dos seus familiares, porque um dia você vai prestar conta deles. E a terceira coisa que eu quero dizer para vocês é sobre família. É sobre familiares. Primeiro que eu falei foi sobre sexo. Segundo, sobre finanças. E eu quero falar sobre familiares. Em Gênesis capítulo 12, Deus disse a Abraão, sai da tua parentela. Eu acho lindo quando Deus chama Abraão e fala, sai da tua parentela. A princípio parece que Abraão obedeceu por completo, não é verdade? Não, mas ele levou o seu sobrinho. De boas intenções, querido, o inferno está cheio, Deus mandou você sair. Cuidado para que você não fique morando de favor na casa do seu pai e da sua mãe. Eu estou falando de causa própria, tá? Eu já morei muitos anos de favor na casa da minha sogra e graças a Deus por isso. Foi onde Deus me deu um crescimento maravilhoso como homem, tá? Como sacerdote da casa. Cuidado quando Deus falar, você vai casar, procura logo um local para você morar. Toda regra tem exceção. Você pode ser muito bem, né, morar com sua mãe, com seu pai e ter um relacionamento maravilhoso. Mas sempre haverá um contratempo. Cuidado com isso, porque lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz que pela fé Abraão obedeceu e indo foi por uma terra que seria dele por herança. Mas ele não sabia para onde era. Querido, mas olha só, pastor, não interessa se você dobrar o seu joelho, pedir direção ao Senhor, orar ao Senhor, Deus há de te mostrar o caminho a ser seguido. Porque o primeiro caminho é Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você estiver no caminho certo, que é Ele vai te mostrar os caminhos do sucesso, muito mais fácil do que você imagina. E por último, eu quero trazer para vocês que nós temos que ter cuidado com esse negócio de família. Lá em 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 16 ao 23, você vai encontrar uma linda história, porém uma história preocupante. A Bíblia diz que Davi voltava trazendo a arca, felicidade, pulando e dançando. E quando ele chegou no palácio, quando ele chegou no quintal do palácio, próximo ao palácio, a sua esposa Mical, filha de Saul, estava lá na janela e ela o desprezou. Davi continuou quietinho, foi lá, levou a arca para o local onde estava programado já a tenda, ali ceou, ali fez festa, né, serviu todo mundo e voltou. Quando ele volta, Mical vai de encontro a ele lá no portão. Ouça bem, ela já não estava mais lá na janela. Ela já estava no portão. Nem esperou ele entrar.
Quando ela chegou diante dele, ela falou assim: que bonito você, hein? Que rei é você, hein? Pulando e dançando, mostrando as partes íntimas, mas você não está sendo honrado. E rodeado dessas prostitutas, você está como um ímpio, você está como um vagabundo, pulando e dançando. Mas a palavra de Deus diz que Davi, infelizmente, também não teve, sabedoria. Ele jogou na cara de Mical todo o seu ressentimento referente ao pai dela, Saul. Nós sabemos que Saul tentou matar Davi várias vezes. E olha o que Davi fala para Mical: você está falando isso comigo porque Deus rejeitou o seu pai e me escolheu para ser rei. E hoje eu cuido de você, dos seus irmãos. Querido, cuidado com as palavras que você fala dos familiares da sua esposa ou do seu esposo. E a Bíblia diz que Mical, olha, Davi ainda continuou. E você está falando isso. Você está falando das prostitutas, das mulheres. Eu não sou honrado por você dentro de casa, mas serei honrado por elas lá fora. Essas palavras de Davi. Diz a Bíblia que Mical morreu e não teve filhos. Cuidado com o que você fala dos familiares da sua esposa e do seu esposo. Você pode estar trazendo morte e maldição para dentro da sua casa. E o último tópico que eu quero falar é sobre ministério. Essas áreas são áreas de risco: sexo, finança, família e ministério. Deus não te chamou para ter ministério primeiro. Deus te chamou para ter uma família primeiro. Guarde bem essa ordem. É Deus em primeiro lugar. Família, trabalho, igreja e ministério. Tem muitas pessoas invertendo, colocando o ministério acima da família. Esta ordem é de Deus. Deus em primeiro lugar. Família, trabalho, igreja e ministério. Cuidado, porque de repente você pode estar achando que tem um ministério próximo, uma coisa linda e maravilhosa, e sua família está morrendo. A própria palavra de Deus diz lá em Isaías, que Deus falou com ele: vá até Ezequias e diz a ele: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Era um excelente rei, mas a casa dele não estava legal. Cuidado, querido, você está se achando o bambambam. De repente, dentro da sua casa, faça uma reunião agora. Sente com todas as suas famílias. Procure saber se está tudo bem. Eu creio, em nome de Jesus, e profetizo que o Senhor estará guardando a tua família, hoje e todo sempre. Fica a dica. Deus abençoe. Meu nome é pastor Carlos Alberto. Que assim seja, que o Senhor esteja conosco hoje e até a consumação dos séculos. Valeu, queridos. Um beijo e um abraço.